Olá, amigos, que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Olha só, é mais uma vez um prazer tê-lo aí do outro lado e mais uma vez eu quero passar para você a sexta palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. É uma série de 7 palavras, são 7 vídeos seguidos. Inclusive, se você não assistiu os primeiros, procure nas nossas redes sociais e você vai encontrar. Hoje nós estamos na sexta palavra e amanhã nós vamos falar a 7ª palavra. Bem, a sexta palavra que Jesus falou na cruz está lá no livro de João 19, versículo 30. Diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou ao Espírito. Que a sexta palavra foi: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o Espírito, ou seja, morreu. Então, o que quer dizer está consumado? Está consumado quer dizer está acabado, está terminado. Então, o que é que estava terminado? Para nós entendermos, vamos ver lá a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Bem, quando Deus fez o mundo, Deus fez um mundo perfeito. Nós acabamos de ler agora que tudo que Deus havia feito era muito bom. Sabe, não havia morte, não havia briga, não havia contenda. No mundo não havia perseguição. Os animais selvagens não eram perigosos, nenhum animal poderia atacar o homem. Sabe, não havia derramamento de sangue do irmão, não havia isso. Não havia perseguição, não havia injúrias, não havia injustiça, mas o amor predominava em toda a obra do Criador. Bem, o que aconteceu? O diabo foi expulso e aí ele entrou na vida do ser humano, tentou Eva cedeu à tentação e através dela, aí entrou em Adão. E então veio essa desgraça que hoje nós estamos vendo no mundo. O mundo, depois daquele dia, depois de Adão e Eva cederem, depois de Adão e Eva darem espaço ao diabo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Sabe, a maior obra que Deus fez, o maior patrimônio de Deus aqui na terra foi destruído, que era o homem. O homem passou a ser irreconhecível. A morte entrou, começou a pairar as injustiças, as perseguições. Não havia lágrima, começou a ter lágrima, o choro, o luto, as doenças. Enfim, o mundo tornou-se um lugar de dor, um lugar de luto, um lugar de muito sofrimento. Ou seja, esse mundo que a gente vê hoje não foi o mundo que Deus criou. Não foi para esse propósito que Deus criou. Esse ser humano que você vê hoje, não é esse ser humano que Deus criou. Deus criou um ser humano completamente diferente do ser humano que a gente vê hoje. Ser humano que não quer saber do próximo, que maltrata, que destrata, que pisa os outros, que... Olha, enfim, Jesus disse: esse mundo me aborrece, porque esse não era o mundo que ele criou. O mundo que ele criou foi destruído. Bem, e o que Jesus veio aqui fazer? Ele veio exatamente reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Ele veio reconstruir aquilo que ele criou e o inimigo veio e destruiu. Então, o que ele fez durante todo esse período? Ele foi ensinando, ele foi mostrando o caminho,
foi fazendo, foi criando situações para que o ser humano voltasse a confiar em Deus, que o ser humano cresça em Deus, que o ser humano acreditasse em Deus, que o ser humano se entregasse. Ou seja, Deus se fez homem para falar a linguagem dos homens, para que os homens pudessem entender, a fim de que eles não se perdessem. E um preço alto tinha que ser pago, porque está escrito, né? O salário do pecado é a morte. Quando Deus fez o homem, Deus disse, olha, se o dia que vocês comerem desse fruto, morrerão. E aí o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e comeram. O pecado foi cometido, ou seja, o crime foi cometido. Agora tinha que haver punição. E agora, o homem tinha que morrer. Como impedir a morte do homem? Como impedir a destruição do homem? Então veio Jesus no lugar do homem morrer. Jesus veio morrer no lugar do homem. Para que o homem não morresse, ele veio morrer. Para que o homem não padecesse, ele veio padecer. Para que o homem não sofresse na eternidade, ele veio aqui, tomou o lugar do homem e sofreu. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida que o homem contraiu com Satanás. E assim ele construiu uma ponte entre o ser humano e Deus, entre o mundo atual e o mundo da eternidade. O atual mundo um dia vai ficar, o atual mundo um dia vai acabar. E aí vem a pergunta, para onde o ser humano vai? Você sabia que Jesus, com esse sacrifício, ele construiu uma ponte para que o ser humano não se perca? Agora, quem são os que vão se salvar? Quem são aqueles que crerem? Aqueles que o aceitarem? Aqueles que acreditarem? Aqueles que assumirem o sacrifício que Jesus fez na cruz? Aquele que diz assim, olha, Jesus morreu por mim. Jesus se entregou por mim, Jesus sofreu por mim, sofreu para que eu não viesse a sofrer, padeceu para que eu não viesse a padecer, por isso eu creio. Por isso é que ele disse, todo aquele que crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Olha, o sacrifício foi feito para todos, mas quem são os que vão se salvar? Aqueles que crerem nele. É isso mesmo, aqueles que crerem serão salvos. E aquele que não crê, infelizmente, rejeitou o sacrifício de Jesus. Infelizmente, desqualificou, desconsiderou o sacrifício de Jesus. Então, quando a pessoa não considera o que Jesus fez por ela, peraí, quem vai salvá-lo? O que mais poderá salvá-lo? Sabe, o preço já foi pago, a dívida foi paga. Aquele que crê, assume o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e aí então ela é salva. Meu amigo, Jesus disse na sexta ou a penúltima palavra na cruz, ele disse, está consumado, ou seja, está acabado, pronto, acabou. Agora é só você fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Bispo, qual é a minha parte? A sua parte é você crer. A sua parte é você aceitá-lo como seu Salvador. Aceitá-lo como seu Senhor. Se entregar para que aonde há dor, luto, sofrimento, haja vida, haja amor, haja alegria, haja paz. Amigo, Jesus sofreu no seu lugar para reconstruir a sua história, para reconstruir a sua vida. Então, pare de sofrer hoje mesmo. Se você assumir o sacrifício que Jesus fez na sua vida, a sua história se transforma, a sua história muda. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Até amanhã, na sétima e última palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. Até lá. Mas a cruz não conseguiu.
a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz.